Bem-vindo ao curso de Webmaster produzido pela Vangia 3D, ministrado por Edson Camacho. Nessa videoaula aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a edição de texto, a colocação de alguma imagem como pano de fundo. Inicialmente eu estou com o Photoshop aberto, uma imagem aqui aberta. Essa imagem está como modo RGB. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lateral aqui esbranquiçada. Então essa foto ela fica centralizada. Vou dar um Ctrl A, um Ctrl C. Vou mudar aqui para o fundo branco, apertei a tecla Delete, deixei o fundo branco, dou um Ctrl V para colar a imagem em cima, para chegar aqui em Opacity e diminuir a opacidade dela, deixa ela meio que transparente. Essa será o fundo da nossa imagem. Antes de salvar, eu vou converter ela para o modo Index Color. Ela vai adaptar para 256 cores. Olharei o tamanho dela. 75 KB eu vou colocar com 250. Ela vai para, ou melhor, 200. E ela vai para 30 KB. Essa é a foto que a gente pode colocar de fundo. Eu salvo uma cópia como GIF. Fundo.gif e salvo. Porém, estou usando uma outra imagem que eu fiz a mesma coisa. É só para exemplificar aqui. Estou fechando o Photoshop. Voltando aqui para a nossa página Olá Mundo. Então eu vou para o código fonte e vou acrescentar aquela imagem que eu criei de fundo. Então, background, eu digito background, que é igual a imagem que eu salvei dentro do diretório que está também a minha página HTML. Fundo.gif foi o nome que eu dei para a imagem que eu criei. Não é a mesma imagem que eu estava mostrando no Photoshop, porém é o mesmo procedimento que eu fiz. Salvei, vamos carregar agora para verificar, atualizar, verificar a imagem de fundo. Uma letra errada já impossibilitou a execução do código. Agora sim, temos o plano de fundo aqui da imagem. Essa imagem é estática de fundo, ela não é rolável, entendeu? Você vai rolar, se você rolar a barra aqui, ela não vai rolar. Apenas o que está em cima dela. Ela fica estática lá no fundo. O texto Olá Mundo está em branco, então não está aparecendo. Eu vou lá modificar a cor que está em white, vou colocar para uma cor black. Ou seja, uma cor preta, negra. Vou atualizar a página, agora sim. Então, aquele H, as fontes H, eu vou mostrar a diferença de H. Por exemplo, H1, finalizo H1. Se tem do H1, vou colocar o H2. Vou escrever H2 para você ver. Entre a inicialização das tags, por exemplo, essa é uma tagzinha. Entre ela e a finalização dela está o que eu quero que esteja aparecendo. A única coisa que vai aparecer é o que estão entre as tags. Então, esses textinhos aqui. Esse aqui, H1, H2. Vou escrever H2. Finalizo o H2. E inicializo o H3. Escrevo H3 para aparecer no navegador. Finalizo o H3. Escrevo H4 para aparecer no navegador. Utilizo a tag H4 e escrevo H4. Finalizo a tag H4. Inicio a tag H5. Escrevo H5 para mostrar no navegador. E finalizo a tag H5. Escrevo a tag H6, que é a última desse tipo de padrão de tag. O máximo é até de H6 a H1. E escrevo H6. H6. Finalizo H6. Vamos verificar o resultado disso. Para a gente ver os tamanhos das fontes que ficam entre essas tagzinhas que nós escrevemos. Então eu tenho H1, a maior tag.
Eu falei que não ia rolar, mas estamos rolando sim o plano de fundo. Porque eu não fixei o plano de fundo, mas tem como fixar também. H2, H3, H4, H5 e H6. Então, a maior H6 é o menor tamanho da fonte. Ok? Agora, uma outra forma também de a gente estar criando texto é, por exemplo, texto em negrito. Como eu faria um texto em negrito? Eu utilizaria a tag com a letra B. Vou escrever aqui, ó, texto em negrito. Termino a tag, senão o negrito vai para a próxima de baixo. Salvar. Além do texto em negrito, eu tenho o texto, por exemplo, como é que eu faço texto em itálico? Eu posso utilizar a tag com i e escrever texto itálico. Finalizo a tagzinha. E também tenho a tagzinha para escolher que tipo de fonte que eu vou usar. Mas antes eu vou fazer uma tag que é o monoespaçamento da fonte. Ou seja, eu vou escrever aqui texto monoespaçado. Finalizo a tag TP. E vou utilizar agora o sublinhado para fazer eu uso essa tag para sublinhar a fonte. Texto sublinhado. Finalizo o texto, por exemplo, subscrito. Vou colocar aqui sub. Texto subscrito. Finalizo. Sub. Tenho também o texto sobrescrito, sub, yap. Então, texto sobrescrito. Finalizo sub. Por exemplo, eu posso fazer um texto piscando. Por exemplo, plink. Esse texto vai ficar piscando. Texto piscando. Eu utilizo isso quando eu quiser o texto piscando. E para a gente também escolher fonte face para escolher o tipo de fonte, por exemplo, vou escolher a fonte Arial. E assim encerramos algumas tagzinhas de fonte. Eu vou salvar. Vou rodar para ver. Texto em negrito. Texto itálico. Texto monoespaçado. Texto sublinhado. Texto subscrito por baixo. Sobrescrito por cima. Texto piscando, texto Arial. Então, alterando, por exemplo, a fonte face, eu posso fazer com que, por exemplo, se eu colocar dentro do fonte face, eu posso colocar New Times Roman e a minha fonte vai mudar para a fonte Novo Tempo. Mas tá uma forma da gente estar criando fonte. E vou fazer também um texto corrido agora, para que você possa verificar uma tagzinha muito interessante. E abaixo aqui, por exemplo, marque
exemplo, texto passando informações. Então este mark ele vai ficar correndo lá na tela, passando para a gente informações. Vou rodar novamente, parar, atualizar. Lá. Então o mark faz isso aqui, ó, texto passando informação. Então ele fica correndo aqui na tela. Você pode estar passando alguma informação para o usuário, ok? Até a próxima videoaula.